Olá, aluno, olá, aluna, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é Alfredo, professor de ensino religioso da Escola Barão da Rifaina. Hoje nós vamos começar o terceiro bimestre da nossa escola. Então, portanto, semana 1 do PET, de volume 3. Nessa semana 1 nós vamos ver as manifestações culturais e religiosas. Nossos objetos de conhecimento são as místicas e espiritualidades. Nós vamos reconhecer o ser humano através das palavras, gestos, símbolos, músicas. Expressa, comunica e respeita as práticas de comunicação com divindades em diferentes manifestações e tradições religiosas. O tema da aula é a comunicação com divindades, parte 1. Essa semana vamos estudar sobre as formas utilizadas pelas diferentes religiões e tradições para se comunicar com suas divindades. É importante lembrar que, embora essas práticas estejam ligadas à fé das pessoas, elas também são parte da cultura de um povo. Manifestam formas de sentir, pensar e estar no mundo. Mesmo que você não seja religioso, esse conteúdo vai lhe ajudar a observar a estreita relação entre religião e a cultura. Vamos lá? Breve apresentação: religião e comunicação. Você já parou para pensar que toda religião é também um sistema de comunicação? Nas religiões, podemos identificar a comunicação entre as pessoas, que dela faz parte, e a tentativa de comunicação com seres imateriais, como deuses, espíritos, entidades, etc. Ou seja, as religiões têm em comum isso, elas estão tentando se comunicar a algo, né? Seja um Deus, seja um espírito, seja uma entidade. A comunicação entre as pessoas é fundamental para transmitir os conhecimentos que são próprios daquela tradição. Por isso, as religiões sempre dedicam tempo para ensinar às novas gerações suas práticas de culto. Essas práticas de culto, por sua vez, consistem em um sistema de comunicação com o mundo sobrenatural. Assim, através de palavras, gestos, símbolos, músicas ou muitas outras formas, os participantes da religião buscam um contato com deuses para adorar, agradecer, pedir bênçãos ou tornar-se parte da comunidade sagrada. A seguir, vamos explicar melhor isso. As palavras sagradas podem estar presentes em uma tradição religiosa de várias formas. Pode ser através de uma história mitológica, de livros sagrados, de orações que podem ser decoradas, ou mesmo de palavras isoladas cujo sentido esteja relacionado à religião. A figura, aqui do lado, ela representa os textos sagrados de religião. Por exemplo, aqui a gente tem do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, que é Bíblia, Corão e Torá. Então, respectivamente. Essas três religiões conferem um papel central para as escritas sagradas e defendem que elas são formas de comunicação entre deuses e seres humanos. Os símbolos religiosos também são uma importante forma de comunicação. Símbolo religioso automaticamente vem imagens à sua cabeça quando fala qual que é um símbolo religioso. Eles podem servir para indicar o pertencimento de um fiel a uma religião, como uma forma de aproximá-lo de seus deuses. Os gestos também podem ser considerados uma forma de comunicação com as divindades, de acordo com as liturgias de cada religião. Existem gestos e ações que podem ter um significado considerado sagrado. Podemos citar, por exemplo, os gestos sagrados da dança do candomblé, ou o sinal da cruz entre os cristãos católicos. Então, isso tudo aí são gestos, que fazem referência, que fazem parte de um determinado ritual, certo? Vamos então agora para a única atividade da semana dessa nossa semana. Número 1. Após ler o texto, você deve ter percebido que há muitas palavras diferentes. Para melhorar sua compreensão, pesquise e transcreva o significado das palavras a seguir em um dicionário impresso ou online. Ou seja, você pode pesquisar também na internet, caso você não tenha um dicionário físico aí na sua casa. Então vamos ver aqui o significado de cada uma dessas palavras que nos foi solicitada. Entidade, a primeira palavra.
é aquilo que constitui a existência de algo real, essência. Por extensão, instituição, sociedade, pessoa jurídica estabelecida para fins específicos. Então aqui é a número 1, aquilo que constitui a existência de algo real, a essência. A segunda palavra que pediu para a gente fazer a pesquisa. O significado de mantra. Mantra é um hino, né, dito de forma repetida e que tem como objetivo relaxar e induzir um estado de meditação em quem a pratica. Hierarquia. Todo mundo conhece a hierarquia, que é uma organização fundada sobre ordem de prioridade entre os elementos de um conjunto ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo, com graus sucessivos de poderes, de situação de responsabilidades. Espetáculo. Espetáculo é aquilo que chama e prende a atenção. A devoção. A devoção é o apego sincero e fervoroso a Deus, ou aos santos, sobre uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas, sentimento religioso e piedade. O transe. O transe, né, é um fenômeno religioso e social de representação coletiva, no qual o médium, né, ele experimenta um sentimento de identificação com comportamentos correspondentes a determinada divindade ou entidade. A teologia é uma ciência que estuda e se ocupa de Deus, de sua natureza, seus atributos e de suas relações com o homem e com o universo. Contrição. Sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa a Deus, menos pelo receio do castigo do que pelo amor e gratidão, divindade. Então essa é a contrição, esse sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos. Então isso é contrição. Liturgia. Essa palavra vocês já viram ela várias vezes aqui na aula de hoje e eu ainda não havia explicado, então olha a importância dela. É um conjunto de elementos e práticas do culto religioso, missa, orações, cerimônias, sacramentos, objetos de culto, etc., instituídos por uma igreja ou então por uma seita religiosa. Então todos esses elementos aí fazem parte da liturgia. Então essa foi a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida é só me procurar nos meios de comunicação que a escola disponibiliza para vocês. Obrigado.